Quantas noites mais você vai se deitar, com esse zumbido no ouvido que não te deixa dormir? Quantos dias mais vai acordar, com essa sensação de que algo está vibrando dentro da sua cabeça, como se houvesse um motor ligado, que ninguém consegue desligar? Esse ruído constante, esse apito que não cessa, esse assobio agudo que te persegue no silêncio, que fica mais forte quando tudo está quieto, quando você tenta descansar, quando busca paz, você sabe, faz sentido. E o pior não é o ruído em si. O pior é que ninguém mais o escuta. Os médicos dizem que não há nada, que é algo com que você tem de aprender a viver, que não tem cura. Te mandam comprimidos, fazem exames, falam de estresse, de pressão arterial, de problemas no ouvido interno, mas nada muda. O zumbido continua aí e você começa a sentir que está enlouquecendo, que está sozinho nisso, que ninguém entende o que você está vivendo. E talvez você já tenha orado, talvez já tenha pedido a Deus que tire esse tormento, mas sente que suas orações não chegam a lugar nenhum. Escute bem, hoje você não está aqui por acaso. Não é coincidência que tenha encontrado esta mensagem exatamente agora, neste momento da sua vida, porque o que vai ouvir hoje pode mudar tudo. Não vim te dar falsas esperanças, nem vender uma solução mágica. Vim compartilhar uma verdade que muitos ignoram, uma verdade que a medicina não te vai dizer, uma verdade que está escrita na palavra de Deus há milhares de anos. Esse zumbido no seu ouvido não é só um problema físico, não é só uma falha no seu sistema auditivo. Há algo mais profundo por trás disso, algo que tem raízes espirituais, algo que o inimigo está usando para roubar a sua paz, o seu sono, a sua concentração, a sua alegria. E hoje vamos desmascarar isso. Vamos revelar as 7 causas reais pelas quais esse zumbido apareceu na sua vida. E não só isso. Vamos te dar 5 soluções poderosas. Soluções que não vêm da farmácia, mas do trono da graça. Pense nisso por um momento. Quanto tempo você carrega esse ruído? Semanas, meses, anos? E quantas vezes já sentiu que não aguenta mais? Quantas vezes chorou em silêncio, porque ninguém compreende? O que é viver com um som constante, que só você escuta? É exaustivo, é frustrante, é desesperador. E o que esse zumbido faz não é só te incomodar fisicamente. Está atacando a sua saúde mental, a sua estabilidade emocional, a sua capacidade de se concentrar, de trabalhar, de se relacionar com os outros. Está roubando a vida que Deus projetou para você. Mas hoje isso termina. Hoje você vai entender o que realmente está acontecendo e vai receber as ferramentas espirituais para vencer isso de uma vez por todas. Antes de continuar, quero te convidar a algo que vai além de um simples botão. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez, porque Caminho do Infinito não é mais um canal do YouTube. Não é só conteúdo, não são só vídeos. É uma família grande, uma família que ora junto, que crê junto, que luta junto e que não deixa ninguém cair. Aqui há milhares de pessoas que estavam cansadas de sofrer em silêncio e encontraram um lugar onde a fé voltou a se acender. Um lugar onde cada mensagem é semeada com amor, onde cada oração é uma semente de cura, onde cada palavra busca levantar quem estava prestes a desistir. Quando se inscreve, não está só seguindo um canal, está se unindo a uma comunidade que caminha em fé todos os dias. E se esta mensagem falou ao seu espírito, dê like, não por números, mas porque esse gesto permite que esta palavra chegue a alguém que neste momento está chorando em silêncio, alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. E deixe um comentário escrevendo: creio na minha cura total. Escreva com fé, mesmo que o sintoma ainda esteja aí, mesmo que ainda não veja mudanças. Escreva como uma declaração de confiança, como uma afirmação diante do céu. Porque quando declara com a boca o que o seu coração decide crer, algo se move. As palavras pronunciadas com fé não são sons simples, são sementes, são chaves,
São portas que se abrem no invisível. Agora escute isto. A Bíblia nos diz em Jó 33, 14 e 15. Deus fala de uma ou de duas maneiras, mas o homem não percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem no leito, Deus fala de muitas maneiras, mas o inimigo também tenta falar. E às vezes esse zumbido, esse ruído constante que não te deixa ouvir a sua própria voz interior, não é mais que uma estratégia do inimigo para bloquear a voz de Deus na sua vida. Pense nisso. Quando começou esse zumbido, foi depois de uma crise emocional, depois de uma perda, depois de um momento de estresse extremo, depois de uma discussão forte, depois de uma decisão difícil, depois que começou a buscar a Deus com mais intensidade. Muitas vezes, o zumbido no ouvido não é coincidência. É uma manifestação física de uma batalha espiritual que você está enfrentando. É como se o seu corpo estivesse gritando o que a sua alma não consegue expressar. É como se esse ruído fosse a forma como o seu ser interior está dizendo: algo está errado, algo precisa ser curado, algo precisa ser liberado. O apóstolo Paulo entendia essa realidade. Ele sabia que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século. Efésios 6:12. Essa batalha não é visível, mas é real, e se manifesta no seu corpo, na sua mente, na sua saúde. Há pessoas que viveram com esse zumbido por anos, por décadas até. Gastaram fortunas em tratamentos, em médicos especialistas, em terapias alternativas, e nada funciona. Por quê? Porque estão tentando curar com medicina humana. O que precisa de um toque divino, estão tentando resolver no plano físico, o que tem origem no plano espiritual. E isso não significa que os médicos não sejam importantes. Significa que há coisas que só Deus pode tocar, há raízes que só o Espírito Santo pode arrancar, há correntes que só o sangue de Cristo pode romper. Agora bem, antes de revelar as 7 causas, preciso que entenda algo fundamental. O zumbido no ouvido, medicamentado conhecido como tinnitus, pode ter muitas explicações científicas. Pode ser por exposição a ruídos fortes, por dano no ouvido interno, por problemas de circulação, por hipertensão, por ansiedade, por distúrbios do sono. Tudo isso é real, mas por trás de cada sintoma físico, há uma dimensão espiritual que não podemos ignorar. A Bíblia nos ensina que somos espírito, alma e corpo. E quando um desses aspectos está em desequilíbrio, os outros sofrem. Se o seu espírito está oprimido, o seu corpo vai manifestar. Se a sua alma está ferida, o seu organismo vai refletir. Por isso a cura verdadeira, a cura completa, não vem só de um medicamento. Vem da restauração total, que só Cristo pode dar. Jesus curava os enfermos de forma integral. Ele não tocava só o corpo, tocava o coração. Não curava só a doença, perdoava os pecados. Em Marcos 2:5, quando trouxeram um paralítico, Jesus disse primeiro: Filho, os teus pecados te são perdoados. E depois o curou fisicamente. Por quê? Porque ele sabia que a raiz do problema não estava só nas pernas do homem, estava na sua alma, estava na carga de culpa que carregava dentro, estava no peso emocional que o tinha paralisado, não só fisicamente, mas espiritualmente. E hoje Jesus quer fazer o mesmo contigo. Quer tocar não só o teu ouvido, mas o teu coração. Quer curar não só o zumbido, mas a causa profunda que o está provocando. E para isso você precisa abrir o teu espírito. Precisa estar disposto a enfrentar o que Deus quiser revelar. Porque às vezes a cura dói antes de chegar. Às vezes Deus tem de trazer à luz coisas que você guardou no profundo, emoções que reprimiu, feridas que tentou esquecer. Mas quando Ele faz, faz com amor. Faz para te libertar de verdade. E se você permitir esse processo, se não fugir do que Deus quer te mostrar, então vai experimentar uma cura que vai além do corpo. Vai experimentar liberdade. Vai experimentar paz.
vai experimentar vida abundante. Respire fundo por um momento. Não siga adiante. Faça uma pausa, porque o que vem agora é importante, muito importante. Vamos entrar nas 7 causas reais do zumbido no ouvido. E algumas delas vão te surpreender, algumas vão te incomodar, mas todas vão te ajudar a entender o que realmente está acontecendo na sua vida. E se está pronto para receber esta palavra, deixe um comentário dizendo: estou pronto para a verdade. Escreva com sinceridade. Não importa se tem medo, não importa se não entende tudo. O que importa é que o teu coração esteja aberto para receber o que Deus tem para ti hoje. A primeira causa do zumbido no ouvido é a ansiedade acumulada. Sim, a ansiedade. Esse nervosismo constante que você carrega dentro, essa preocupação que não te deixa dormir, esse medo do futuro que te corrói por dentro. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, em oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando vive em constante afã, quando a mente nunca descansa, quando sempre está pensando no pior, o seu sistema nervoso se altera, e essa alteração pode se manifestar fisicamente como um zumbido no ouvido. É como se o teu corpo estivesse em modo de alerta permanente, como se estivesse esperando um perigo que nunca chega. E esse ruído interno é o alarme que não se desliga. É o grito silencioso de um organismo que está no limite. Porque a ansiedade não afeta só a mente, afeta cada célula do teu corpo. Afeta a tua pressão arterial, o teu ritmo cardíaco, a tua respiração, a tua digestão e sim, afeta também o teu sistema auditivo. Você se identifica com isso? Vive preocupado? Tem dificuldade de confiar em Deus? Sente que tudo depende de ti? Se for assim, é hora de soltar. É hora de entregar a Deus essa carga, que nunca foi tua. Porque Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dê like se isto está tocando teu coração agora mesmo. A segunda causa é o trauma emocional não curado. Há eventos no teu passado que deixaram marcas profundas. Talvez tenha sido a perda de um ente querido. Talvez tenha sido uma traição. Talvez tenha sido um abuso que nunca contou. Talvez tenha sido uma rejeição que te marcou para sempre. E embora acredite que já superou, embora pense que já passou, o teu corpo lembra, a tua alma guarda. E esse zumbido pode ser a voz de uma dor que nunca foi processada, que nunca foi chorada, que nunca foi colocada nas mãos de Deus. A Bíblia nos diz no Salmo 147, 3, Ele sara-os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Deus não ignora a tua dor. Ele a vê, Ele a conhece, Ele a sente e hoje quer pensá-la. Mas para isso, você tem de permitir que Ele a toque. Tem de deixar de escondê-la. Tem de deixar de fingir que está bem, quando por dentro está quebrado. E sei que é difícil. Sei que dá medo abrir essas feridas, mas é necessário. Porque o que não se cura se repete. O que não se processa se manifesta. E esse zumbido no teu ouvido pode ser apenas um sintoma de algo muito maior, que precisa de atenção divina. A terceira causa do zumbido no ouvido é a exposição prolongada ao ruído espiritual. E quando digo ruído espiritual, refiro-me a tudo aquilo que contamina a tua mente e o teu espírito. Refiro-me às vozes negativas que tens escutado, às críticas constantes, as palavras de maldição que foram pronunciadas sobre a tua vida, aos pensamentos escuros que te assaltam de madrugada, às conversas tóxicas que permitiste entrar no teu coração. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. As palavras têm poder, as palavras criam realidades. E se tens estado exposto a palavras de morte, a palavras de desespero, a palavras de medo, essas palavras deixaram um eco no teu interior.
E esse eco pode se manifestar fisicamente, como um zumbido que não cessa. Pense nisso. Que tipo de conversas tens tido ultimamente? Que tipo de conteúdo tens consumido? Que tipo de música tens escutado? Que tipo de pensamentos tens alimentado? Porque tudo o que entra pelos teus ouvidos, pelos teus olhos, pela tua mente, afeta o teu espírito. E quando o teu espírito está contaminado, o teu corpo reflete. É como se estivesses bebendo veneno aos poucos, e esse veneno se acumula, até que o corpo já não consegue processá-lo. Jesus disse em Mateus 12:34, porque da abundância do coração fala a boca. E também poderíamos dizer, da abundância do coração sofre o corpo. Se o teu coração está cheio de amargura, de ressentimento, de temor, o teu organismo vai sofrer as consequências. E uma dessas consequências pode ser esse zumbido constante que te está roubando a paz, porque o ruído espiritual não é abstrato, é real, e se manifesta de formas muito concretas na tua vida. É hora de fazer limpeza. É hora de fechar portas a vozes que não vêm de Deus. É hora de proteger os teus ouvidos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Porque o que escutas determina o que pensas. O que pensas determina o que crês. E o que crês determina como vives. E se vives escutando mentiras, vais crer mentiras. E se crês mentiras, vais viver em escravidão. Mas se começas a escutar a verdade de Deus, se começas a encher a tua mente com a sua palavra, se começas a declarar vida sobre ti mesmo, então algo vai mudar. Então esse zumbido vai perder poder, porque não pode coexistir luz com trevas. Não pode coexistir verdade com mentira. E quando decides encher a tua vida com a palavra de Deus, a escuridão tem de fugir. Deixe um comentário dizendo: cierro toda a porta ao ruído do inimigo. Se está disposto a fazer essa limpeza hoje. A quarta causa do zumbido no ouvido é a falta de perdão. Sim, o perdão. Essa decisão que tens evitado, essa pessoa a quem não queres soltar, esse rancor que carregas como se fosse um troféu. A Bíblia é clara em Efésios 4:26-27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando guardas ressentimento, quando te apegas à dor que alguém te causou, estás dando lugar ao inimigo na tua vida. Estás abrindo uma porta para que a opressão entre. E essa opressão não afeta só a tua alma, afeta o teu corpo. O rancor é como um veneno que tomas, esperando que o outro morra. Mas quem se envenena és tu. Quem sofre as consequências és tu. E uma dessas consequências pode ser esse zumbido que não te deixa em paz. Porque enquanto não perdoares, enquanto não soltares, o teu interior vai continuar em guerra. E essa guerra interna se manifesta de muitas formas. Em insônia, em dores de cabeça, em problemas digestivos, em tensão muscular. E sim, também em zumbido nos ouvidos, porque o teu corpo está cansado de carregar esse peso. O teu sistema nervoso está exausto de viver em estado de alerta. O teu coração está fatigado de bater com ressentimento. E Deus quer te libertar disso. Quer que soltes, quer que perdoes. Não pela outra pessoa, mas por ti. Agora bem, perdoar não significa esquecer. Não significa justificar o que te fizeram. Não significa voltar a confiar em quem te traiu. Perdoar significa soltar a carga. Deixar de carregar o peso da vingança, deixar de esperar que o outro pague pelo que fez. Perdoar é um ato de libertação, não para o outro, mas para ti. É dizer a Deus: já não vou carregar isso, entrego-te a ti. Tu farás justiça, eu escolho a paz. E quando tomas essa decisão, algo muda, algo se quebra, algo se liberta. E o teu corpo sente, a tua alma sente. Esse nó no peito se afrouxa, essa tensão na cabeça diminui. E sim, esse zumbido pode começar a desaparecer, porque quando perdoas, estás fechando uma porta ao inimigo e abrindo uma porta à cura de Deus. Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12.
Não é opcional, é parte do caminho da fé. E se queres cura completa, tens de caminhar esse caminho. Tens de soltar quem te feriu. Tens de liberar quem te ofendeu. Não por eles, mas por ti. Porque tu mereces viver em paz. Tu mereces descansar sem esse ruído interno que te atormenta. E Deus está esperando que tomes essa decisão. Está esperando que digas: hoje perdoo, hoje solto, hoje escolho a liberdade. Se está pronto para perdoar, mesmo que doa, mesmo que não sinta vontade, escreva nos comentários o nome dessa pessoa, ou simplesmente escreva: eu perdoo. Não tens de dar detalhes, só faz. Porque esse ato de obediência pode ser o primeiro passo para a tua cura total. A quinta causa do zumbido no ouvido é a pressão espiritual. Há momentos na vida em que estás sob ataque. Não é paranoia, não é imaginação, é real. O inimigo sabe quem és, sabe o propósito que Deus tem para a tua vida e vai tentar te deter. E uma das formas como faz é mediante opressão física. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não joga limpo. Ataca a tua saúde, a tua mente, a tua paz, a tua família. E muitas vezes o faz de maneiras sutis, de maneiras que parecem naturais, de maneiras que os médicos não conseguem explicar. Esse zumbido constante pode ser uma forma de opressão espiritual. Pode ser uma estratégia do inimigo para te distrair, para te roubar o sono, para te manter em estado de alerta constante, para impedir que ouças a voz de Deus. Porque quando há ruído constante, quando há interferência, é difícil discernir o que Deus está dizendo. É difícil ter clareza. É difícil tomar decisões corretas. E isso é exatamente o que Ele quer. Quer te confundir, quer te cansar, quer que desistas, quer que deixes de buscar a Deus, quer que deixes de orar, quer que deixes de crer. Mas aqui está a boa notícia. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. 1 João 4:4. O poder de Deus é maior que qualquer ataque do inimigo. E quando te pões de pé, quando declaras a palavra, quando oras com autoridade, o inimigo tem de fugir. Santiago 4:7 diz claramente: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tens de viver oprimido. Não tens de aceitar esse zumbido como algo normal. Não tens de te resignar. Tens autoridade no nome de Jesus para repreendê-lo, para ordenar que se vá, para declarar que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E quando fazes com fé, quando fazes crendo de verdade, as coisas mudam, a atmosfera muda, o teu corpo responde. Porque Deus honra a fé dos seus filhos. Porque Deus peleia por aqueles que confiam nele. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez, porque vamos orar juntos. E vamos romper toda a opressão sobre a tua vida. A sexta causa do zumbido no ouvido é o esgotamento extremo. Vivemos numa sociedade que glorifica o estresse, que aplaude quem trabalha sem parar, quem não descansa, quem está sempre ocupado. Mas Deus não projetou o teu corpo para funcionar assim. Ele instituiu o descanso desde o princípio. Gênesis 2:2-3 diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, tendo criado, fizera. Deus descansou, não porque estava cansado, mas para nos ensinar um princípio. O descanso é sagrado. O descanso é necessário. O descanso é parte do design divino. Mas você, quando foi a última vez que descansou de verdade? Quando foi a última vez que desligou o telefone? Que deixou de se preocupar? Que simplesmente esteve em paz? Muitas pessoas vivem em estado de esgotamento crônico. Dormem pouco, comem mal, não fazem exercício, vivem sob pressão constante. E o corpo eventualmente cobra a conta. O sistema nervoso se desregula. As hormonas se desequilibram.
E uma das manifestações desse esgotamento pode ser o zumbido no ouvido. É como se o teu corpo estivesse gritando: basta, não aguento mais. É como se cada célula estivesse pedindo aos gritos um respiro, e você segue ignorando, segue empurrando, segue exigindo mais. Jesus mesmo reconheceu a importância do descanso. Em Marcos 6:31, depois de um tempo intenso de ministério, disse aos discípulos: vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Se Jesus viu a necessidade do descanso, como podemos nós ignorá-la? Se queres cura, tens de aprender a descansar. Tens de aprender a dizer não. Tens de aprender a pôr limites. Tens de aprender a confiar que Deus vai prover, mesmo que não estejas em modo de sobrevivência 24/7. Porque a verdade é esta: Deus não precisa que te mates trabalhando para cumprir os seus propósitos. Ele precisa que confies nele, que descanses na dele, que deixes que ele peleje as tuas batalhas. Dê like se precisas ouvir isto hoje. A 7ª causa do zumbido no ouvido é a falta de conexão espiritual com Deus. E esta é a mais importante de todas, porque podes tratar todas as outras causas. Podes ir à terapia, podes tomar medicamentos, podes descansar mais, podes perdoar, podes fazer tudo o que estiver ao teu alcance. Mas se não tens uma relação real com Deus, se não estás conectado com a fonte de vida, algo sempre vai faltar. Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer, nada, nem sequer curar a ti mesmo. Porque a cura verdadeira, a cura que toca o espírito, a alma e o corpo, só vem de estar conectado com Cristo. E aqui está o problema. Muitas pessoas oram quando estão desesperadas. Buscam a Deus quando tudo está mal, mas quando as coisas melhoram um pouco, esquecem. Voltam às rotinas, voltam a viver como se Deus fosse uma opção, e não uma necessidade. E pouco a pouco, sem perceber, desconectam-se. E essa desconexão tem consequências. Não porque Deus te castigue, mas porque sem Ele estás vulnerável. Sem Ele estás exposto. Sem Ele o inimigo tem campo livre para te atacar. E esse zumbido no teu ouvido pode ser um sinal de que estás desconectado. Pode ser um chamado de atenção. Pode ser Deus te dizendo: precisas voltar para mim. Precisas passar tempo comigo. Precisas me buscar não só quando algo dói, mas todos os dias em todo momento. Porque quando estás conectado com Deus, quando passas tempo na sua presença, quando lês a sua palavra, quando oras não só pedindo, mas adorando, algo muda no teu interior. O teu espírito se fortalece, a tua alma encontra paz, e o teu corpo recebe saúde. Provérbios 4:20 e 22 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas razões. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus é medicina, mas não funciona se não a tomas. Não funciona se não a lês, não funciona se não a crês. E hoje é o momento de voltar, de reconectar, de buscar a Deus com todo o teu coração, não só para que te cure do zumbido, mas para que te restaure por completo, para que te devolva a paz que perdeste, para que te encha do Espírito Santo e te dê abundância. Porque a vida abundante não é ter muito dinheiro nem muitas coisas. A vida abundante é ter a Deus, é viver na sua presença, é caminhar no seu propósito, é saber que Ele está contigo em todo momento. Respire comigo por um momento, faça uma pausa, porque agora vamos entrar na parte mais importante desta mensagem. Vamos falar das 5 soluções, e não são soluções humanas, são soluções divinas. São chaves espirituais, que quando aplicadas com fé, podem transformar a tua vida por completo. Se chegaste até aqui, se ouviste as 7 causas, e te identificaste com alguma ou várias, quero que saibas algo. Não estás condenado a viver com esse zumbido para sempre. Não estás destinado a sofrer em silêncio.
a esperança, a cura, a liberdade. E hoje vamos reclamá-la juntos. Deixo um comentário dizendo: receba a minha cura agora. Se está pronto para receber o que Deus tem para ti. A primeira solução é a oração de renúncia e libertação. Precisas romper com tudo aquilo que deu lugar ao inimigo na tua vida. Precisas renunciar à ansiedade, ao medo, ao ressentimento, à amargura, à falta de perdão, a tudo aquilo que identificaste como causa do zumbido. E não basta compensá-lo. Tens de declará-lo em voz alta, porque Apocalipse 12:1 se diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A palavra tem poder. A tua declaração tem autoridade, quando está baseada no sangue de Cristo. Então agora mesmo onde estiveres, quero que faças esta oração comigo. Não importa se estás sozinho ou acompanhado, não importa se estás em casa, no trabalho, na rua, o que importa é que o faças com fé. Diga comigo: Pai Celestial, venho diante de ti no nome de Jesus. Reconheço que permiti que coisas entrassem na minha vida, que não vêm de ti. Reconheço que carreguei ansiedade, medo, ressentimento. E hoje renuncio a tudo isso. Renuncio à opressão do inimigo. Renuncio ao ruído espiritual que contaminou a minha mente. Renuncio à falta de perdão. Renuncio ao esgotamento extremo e declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que sou livre no nome de Jesus. Declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que toda doença, toda enfermidade, todo zumbido tem de ir embora agora, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Sente o que acabou de acontecer no teu espírito. Algo se moveu, algo se quebrou. E agora vem a segunda solução, a oração de cura física. Não precisa só de libertação espiritual, precisas de cura no teu corpo. E Deus quer te curar. Ele não quer que vivas com esse zumbido. Ele não quer que sofras. Santiago 5, 14 e 15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé tem poder. E hoje vamos orar juntos pela tua cura. Diga comigo: Senhor Jesus, tu que curaste os cegos, os surdos, os paralíticos, hoje te peço que toques o meu ouvido, que toques o meu sistema nervoso, que toques a minha mente, que toques tudo aquilo que está causando esse zumbido. Creio que tu podes curá-lo no instante. Creio que o teu poder é real. Creio que o teu amor por mim é infinito. E recebo a minha cura agora, no nome de Jesus. Amém. Agora escute isto. A cura nem sempre é instantânea. Às vezes Deus cura imediatamente, às vezes cura progressivamente. Mas o importante é que creias, que não duvides, que continues orando, que continues declarando, que continues confiando. Porque Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Tens de crer antes de ver. Tens de declarar a cura antes de senti-la. Porque a fé não se baseia no que vês, baseia-se no que Deus disse. E Deus disse que pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Isaías 53, 5. Essa é uma promessa que não caduca. Essa é uma verdade que segue vigente hoje. A terceira solução é o jejum estratégico. Há certas opressões que só saem com oração e jejum. Jesus o disse claramente em Mateus 17, 21, mas esta casta não sai senão com oração e jejum. O jejum é uma arma espiritual poderosa. É uma forma de te humilhares diante de Deus, de lhe dizer: preciso de ti mais que do alimento. É uma forma de te concentrares completamente nele, de eliminares distrações, de sensibilizares o teu espírito, para ouvir a sua voz com clareza. Não estou falando de jejuns extremos, nem de te pores em risco. Estou falando de jejuns inteligentes, dirigidos pelo Espírito Santo.
Pode ser um jejum de um dia, pode ser um jejum parcial, pode ser um jejum de certos alimentos. O importante é que o faças com a intenção correta, não para impressionar ninguém, não para manipular a Deus, mas para te aproximares dele. Se sentes no teu espírito que precisas jejuar, faz. Aparta um dia ou um período de tempo e dedica-o completamente a Deus. Ora, lê a palavra, adora, busca o seu rosto, e verás como o que parecia impossível começa a se mover. Verás como a opressão se levanta. Verás como a cura chega, porque o jejum rompe correntes. Este jejum abre portas no céu. O jejum te coloca numa posição onde Deus pode operar de maneiras que de outra forma não poderia. A quarta solução é a adoração contínua, e esta é poderosa, porque a adoração não é só cantar canções bonitas. A adoração é um ato de guerra espiritual. É uma declaração de que Deus é maior que o teu problema. É uma forma de mudar a atmosfera da tua vida. Em Atos 16, 25 e 26 encontramos uma história impactante. Paulo e Silas estavam na prisão, açoitados, acorrentados, no meio da escuridão, e em vez de se queixarem, em vez de desesperarem, começaram a adorar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abalados, e logo se abriram todas as portas, e as algemas de todos se soltaram. A adoração provocou um terremoto. A adoração rompeu as correntes. E hoje a tua adoração pode romper as correntes. Do zumbido no teu ouvido. Pode romper a opressão. Pode romper a doença. Pode abrir portas que estavam fechadas. Quando adoras, não importa como te sentes. Estás declarando que Deus é soberano, que Ele tem o controle, que Ele é maior que qualquer sintoma. E essa declaração tem poder no mundo espiritual. Porque quando adoras, o céu responde. Quando adoras, os anjos se ativam. Quando adoras, o inimigo tem de fugir. Então o que fazes? Todos os dias, mesmo que não tenhas vontade, mesmo que o zumbido continue aí, mesmo que ainda não vejas mudanças, levanta as tuas mãos e adora, canta, louva, dá graças a Deus por antecipação, dá graças pela cura que está a caminho. Dá graças porque Ele é fiel, e verás como pouco a pouco a atmosfera da tua vida muda. Verás como a paz de Deus te invade. Verás como o zumbido perde força, porque a presença de Deus tem poder curador. E quando adoras, convidas essa presença para a tua vida. E nessa presença a liberdade, nessa presença a restauração, nessa presença a vida. Dê like se está disposto a adorar, mesmo que não vejas resultados imediatos. E agora chegamos à quinta solução, e esta é a mais importante de todas. A comunhão diária com Deus. Porque não se trata só de fazer uma oração e pronto. Não se trata só de jejuar uma vez e esquecer. Não se trata só de adorar de vez em quando. Trata-se de viver em comunhão constante com o Pai. Trata-se de fazer da oração um estilo de vida. De fazer da leitura da palavra um hábito diário. De fazer da adoração uma prática contínua. Jesus nos ensinou em João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A chave está em permanecer, não em visitar, não em passar de vez em quando, em permanecer, em ficar, em viver conectado. Quando vives assim, quando a tua vida inteira está centrada em Deus, quando Ele é a tua prioridade, quando buscas o seu rosto antes de qualquer outra coisa, então a cura deixa de ser uma petição desesperada e torna-se um resultado natural de estar na sua presença, porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. E onde há liberdade há cura, onde há liberdade há paz, onde há liberdade o zumbido não tem lugar. Então estás pronto para fazer esse compromisso? Estás pronto para viver em comunhão diária com Deus? Não só quando algo dói, não só quando precisas de um milagre, mas todos os dias, nas boas e nas más,
na alegria e na dor, na saúde e na doença. Porque Deus não é uma farmácia onde vai só quando estás doente. Deus é o teu Pai, o teu Criador, o teu sustentador, e merece o teu tempo, merece a tua atenção, merece o teu amor. E quando lhe dás isso, quando lhe dás o primeiro do teu dia, quando lhe dás o melhor do teu coração, ele te responde com bênçãos, que nem podes imaginar, com cura que vai além do corpo, com restauração que toca o teu espírito, com vida abundante. Agora quero falar-te de algo que talvez nunca tenhas ouvido. Existe um momento no dia em que a cura pode se manifestar com maior poder, e esse momento é mesmo antes de dormir. Porque quando a tua mente está em descanso, quando o teu corpo está relaxado, quando não há distrações, o Espírito Santo pode operar de forma profunda. Davi o entendia. No Salmo 4:8 escreveu: Em paz me deito e logo pego no sono, pois Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Ele se deitava em paz, não com ansiedade, não com medo, não com esse zumbido atormentando-o, mas com a certeza de que Deus o guardava. E essa paz não vinha de ter todas as respostas, vinha de confiar, de saber que Deus estava no controle. E hoje tu podes fazer o mesmo. Hoje podes te deitar em paz, sabendo que enquanto dormes, Deus continua operando, sabendo que Ele não descansa, que Ele te guarda, que Ele está curando o que está quebrado em ti. Então esta noite, antes de dormir, quero que faças algo. Desliga o telefone, desliga a televisão, elimina todo o ruído, e em silêncio fala com Deus. Conta-lhe o que sentes. Diz-lhe o quão cansado estás desse zumbido. Diz-lhe que precisas do seu toque. E depois declara este Salmo 3:5. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentava. Repete várias vezes com fé, com convicção. E depois dorme. Dorme em paz. Porque Deus vai operar enquanto descansas. E agora quero compartilhar contigo um testemunho real, uma história que vai tocar o teu coração e fortalecer a tua fé. Chama-se Lúcia. Tem 47 anos, mãe de 3 filhos. Durante 5 anos viveu com um zumbido constante no ouvido direito. Consultou mais de 10 especialistas. Fez ressonâncias, tomografias, exames de todo tipo. Ninguém encontrou nada. Disseram-lhe que era estresse, que tinha de aprender a viver com isso, mas Lúcia não se conformou. Um dia, desesperada, buscou no YouTube sobre cura divina e encontrou um vídeo semelhante a este. Ouviu tudo, chorou, identificou-se com várias das causas. Reconheceu que vivia com ansiedade, que não havia perdoado alguém, que estava esgotada, que se havia desconectado de Deus. E tomou a decisão de aplicar as 5 soluções. Orou a oração de renúncia. Orou por cura física. Começou a jejuar um dia por semana. Começou a adorar todos os dias. E comprometeu-se a ler a Bíblia todas as manhãs, antes de fazer qualquer outra coisa. Os primeiros dias não sentiu nada. Este zumbido continuava aí, mas ela não desistiu. Seguiu orando, seguiu declarando, seguiu confiando. Na segunda semana notou que o zumbido era menos intenso. Na terceira semana, houve dias em que quase não o escutava. E ao fim do mês desapareceu por completo. Hoje Lúcia dá testemunho de que Deus a curou, não com um comprimido, não com uma cirurgia, com o seu poder, com o seu amor, com a sua misericórdia. E se Deus o fez com Lúcia, por que não o faria contigo? O que te faz diferente? O que te faz menos merecedor da sua cura? Nada, absolutamente nada, porque Deus não faz acepção de pessoas. O seu amor é igual para todos. O seu poder está disponível para todos. E hoje, exatamente agora, neste momento, Ele quer te tocar, quer te curar, quer te libertar, mas precisas crer. Precisas dar o passo de fé. Precisas deixar de duvidar e começar a declarar. Porque Marcos 9:23 diz: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo, incluindo a cura desse zumbido que te tem atormentado por tanto tempo. Escreve nos comentários: creio que Deus me curará. Escreve. Mesmo que ainda não o vejas,
Escreve como um ato de fé, porque quando escreves, estás declarando, e quando declaras, estás ativando no mundo espiritual, e Deus responde à fé dos seus filhos. Ele honra quem confia nele. Ele cura quem se atreve a crer. Agora quero que entendamos algo profundo. Esta mensagem não chegou a ti por acidente. Não é coincidência que tenhas pressionado este vídeo. Não é coincidência que tenhas ouvido até aqui. Deus te trouxe até este ponto, porque tem um plano para ti, porque quer te restaurar, porque quer que vivas em plenitude. E esse zumbido no teu ouvido, por mais incômodo que seja, pode ser um instrumento que Deus está usando para chamar a tua atenção, para te dizer que é hora de voltar, de reconectar, de buscar o seu rosto, de te renderes a Ele por completo. Porque às vezes Deus permite que tenhamos espinhos na carne, como Paulo, não para nos destruir, mas para nos manter humildes, para nos lembrar que sem Ele não somos nada. Em 2 Coríntios 12:9, Deus disse a Paulo: basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo respondeu: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Talvez esse zumbido tenha sido teu espinho. Talvez Deus o tenha permitido para te humilhar, para que deixes de confiar na tua própria força e comeces a depender completamente dele. E se for esse o caso, não te desesperes, não te rendas. Porque quando o seu poder repousar sobre ti, quando a sua graça te alcançar, não só serás curado, serás transformado. Agora há algo mais que precisas saber. A cura nem sempre vem da forma como esperamos. Às vezes esperamos um milagre instantâneo, um toque sobrenatural. E Deus pode fazê-lo assim, mas também pode curar de outras maneiras. Pode curar através de uma mudança de hábitos. Pode curar através de um médico. Pode curar através de um tratamento. Pode curar através da decisão de perdoar. Pode curar através do descanso. Pode curar através da adoração. O importante não é como vem a cura. O importante é que vem e que vem de Deus. Porque Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então não limites a Deus. Não lhe digas como tem de te curar. Só pede-lhe que o faça. E confia que Ele sabe o que é melhor para ti. Confia que Ele tem o controle. Confia que Ele te ama mais do que podes imaginar. E agora quero falar-te de algo muito importante. A cura física é maravilhosa, mas há uma cura ainda maior, e é a cura da alma. Porque pode ser curado do zumbido no ouvido. Mas se o teu coração continua quebrado, se o teu espírito continua ferido, se a tua vida continua vazia, de que serve? Jesus o disse claramente em Mateus 16:26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E poderíamos dizer também que aproveita o homem curar o corpo, mas perder a alma? A verdadeira cura é integral, espírito, alma e corpo. E essa cura só vem de uma relação genuína com Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele é o único que pode encher o vazio que sentes. Ele é o único que pode dar sentido à tua existência. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados e dar-te vida eterna. Então, se hoje te dás conta de que o teu problema não é só o zumbido no ouvido, mas que a tua alma está desconectada de Deus, hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia em que podes entregar a tua vida a Cristo. Hoje é o dia em que podes nascer de novo. E não é complicado. Não precisas ser perfeito. Não precisas ter todas as respostas. Só precisas vir tal como estás, com as tuas dúvidas, com os teus medos, com as tuas feridas, e dizer a Jesus: preciso de ti, recebo-te como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados. Entra no meu coração, faz de mim uma nova criatura. Se estás pronto para dar esse passo, se estás pronto para entregar a tua vida a Cristo, ora comigo agora. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, reconheço que vivi longe de ti, reconheço que preciso do teu perdão. Hoje me arrependo dos meus pecados. Hoje te recebo no meu coração.
Creio que morreste na cruz por mim. Creio que ressuscitaste ao terceiro dia. E creio que hoje me dás vida nova. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por me salvares. Em teu nome, amém. Se fizeste essa oração com sinceridade, algo acabou de acontecer no céu. Os anjos estão celebrando. Lucas 15:10. O teu nome foi escrito no livro da vida, e agora és filho de Deus. E como filho de Deus, tens acesso a todas as suas promessas, incluindo a promessa de cura, incluindo a promessa de paz, incluindo a promessa de vida abundante. Agora quero te dar algumas recomendações práticas para que possas caminhar nesta cura que Deus te está dando. Primeiro, busca uma igreja onde se pregue a palavra de Deus, onde haja adoração genuína, onde possas congregar com outros crentes. Porque Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas exortemo-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Precisas de comunidade, precisas de apoio, precisas de irmãos na fé que te fortaleçam. Segundo, lê a Bíblia todos os dias, não como obrigação, mas como alimento espiritual. Porque Mateus 4:4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o teu sustento, é a tua guia, é a tua espada na batalha espiritual. Terceiro, ora sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Faz da oração um estilo de vida. Fala com Deus em todo momento, na alegria e na dor, na vitória e na prova, porque Ele quer te ouvir, Ele quer falar contigo, Ele quer caminhar ao teu lado. Quarto, compartilhe o teu testemunho. Quando Deus te curar, quando vires o seu poder manifestado na tua vida, não o guardes. Conta a outros. Compartilha nos comentários o que Deus fez. Grava um vídeo, escreve uma publicação, porque o teu testemunho pode ser a fé que alguém mais precisa. Apocalipse 12:11 diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E quinto, mantém-te firme na fé, porque o inimigo não vai ficar de braços cruzados. Vai tentar que duvides, vai tentar que te rendas, vai tentar que esqueças o que Deus fez. Mas tu tens de te manter firme, tens de lembrar as suas promessas, tens de declarar a sua palavra e tens de confiar. Mesmo que não entendas, mesmo que não vejas, mesmo que pareça que nada está mudando. Porque 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Agora, antes de terminar, quero orar por ti uma última vez. Quero declarar cura total sobre a tua vida. Quero romper toda a corrente. Quero fechar toda a porta ao inimigo. Então, onde estiveres, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos e recebe esta oração. Pai Celestial, no nome poderoso de Jesus, venho diante de ti intercedendo por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, tu conheces a sua dor, conheces a sua luta, conheces esse zumbido que os tem atormentado. E hoje declaro cura total. Declaro que esse zumbido vai embora agora, no nome de Jesus. Declaro que toda opressão espiritual se rompe. Declaro que toda ansiedade vai embora. Declaro que todo trauma emocional é curado. Declaro que toda falta de perdão é arrancada pela raiz. Declaro que todo esgotamento é restaurado. E declaro que cada um deles está sendo reconectado contigo, Pai. Que o teu Espírito Santo encha cada vazio, que a tua paz inunde cada mente, que o teu amor cure cada ferida. Obrigado, Senhor, porque estás operando agora mesmo, porque o teu poder não tem limites, porque o teu amor é infinito. Em nome de Jesus, amém. Se sentiste algo enquanto orávamos, se algo se moveu no teu espírito, escreve nos comentários. Não tenhas medo de dar testemunho, porque o teu testemunho pode salvar vidas. E antes de terminar, deixa-me dizer-te algo muito importante. Se esta mensagem tocou o teu coração, se enquanto ouvias sentiste que não era coincidência, se algo dentro de ti se moveu, mesmo que pequeno, não o ignores. Inscreva-se neste canal. Faça parte desta família que caminha unida na fé.
porque no caminho do infinito não compartilhamos só palavras. Compartilhamos esperança, compartilhamos oração, compartilhamos força espiritual para os dias em que parece que não aguentamos mais. Aqui vais encontrar mais mensagens que curam, mais orações que levantam a alma, mais ensinamentos que fortalecem a tua fé quando o medo quer dominar. Cada vídeo é uma oportunidade para lembrar que Deus continua operando, mesmo quando não o vemos. E dê like a esta mensagem, não por números, mas porque esse gesto permite que o YouTube o mostre a outras pessoas que neste momento estão lutando em silêncio. Há milhares, milhões, que não encontram respostas, que estão perdendo a esperança, que sentem que ninguém os entende. E esta mensagem pode ser a luz que estavam esperando. Compartilhe. Envia a essa pessoa que sabes que não dorme bem, a esse familiar que está esgotado, a esse amigo que sorri por fora, mas está quebrado por dentro, a essa mãe que está cansada, a esse pai que não sabe o que fazer. Tu podes ser instrumento de Deus. E lembra-te disto. Não estás sozinho. Não estás sozinha. Deus te vê. Deus te escuta. Deus te ama. E embora agora não entendas o processo, Ele tem um plano de paz para a tua vida. Um plano de restauração. Um plano de futuro esperança. Continua caminhando conosco no caminho do infinito. Aqui continuamos crendo. Continuamos orando. E continuamos confiando. Porque a última palavra não a tem o medo. A última palavra a tem Deus. Jeremias 29:11. Então levanta a tua cabeça, seca as tuas lágrimas, e caminha na cura que Deus te deu, porque a partir de hoje as coisas vão mudar. A partir de hoje esse zumbido vai começar a perder autoridade sobre a tua vida. A partir de hoje não será o ruído que governa os teus pensamentos, mas a paz de Deus é que ocupará cada espaço que antes estava cheio de angústia. Porque a paz que vem de Deus não depende do que ouves, nem do que sentes, nem do que os médicos dizem. É uma paz que transcende todo o entendimento. É uma paz que se instala primeiro no espírito e depois começa a transformar o corpo. A partir de hoje, algo se ativa no invisível. Talvez amanhã o som continue aí, talvez depois de amanhã também. Mas algo dentro de ti já não será igual. Já não haverá medo. Já não haverá desespero. Haverá fé. E a fé sustentada no tempo produz milagres que ninguém pode explicar. E um dia, mais cedo do que imaginas, vais contar o teu testemunho. Vais dizer que houve uma noite em que decidiste crer mesmo sem ver resultados imediatos. Que houve um momento em que escolheste confiar, quando tudo parecia igual. Que declaraste cura, mesmo quando o zumbido continuava presente. E lembrarás deste instante. Recordarás que não te rendeste, que não aceitaste o diagnóstico como sentença final, que não deixaste que o medo definisse o teu futuro. E levantarás as tuas mãos dando graças a Deus, pela sua fidelidade, pela sua paciência contigo, pelo seu amor constante que nunca te abandonou. Porque Deus não começou uma obra em ti para deixar a meio. Ele é Deus de processos completos, Deus de restaurações totais, Deus que devolve a tranquilidade, que cura o que parecia permanente, que transforma a noite em testemunho. Hoje tu não estás sozinho, hoje tu não estás sozinha. O céu te está escutando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que incline o seu ouvido ao teu clamor, que fortaleça o teu espírito, que acalme a tua mente, que restaure o teu corpo e que te envolva com uma paz profunda e duradoura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta mensagem tocou o teu coração, continua caminhando conosco no caminho do infinito, onde cada palavra é semeada com fé, cada oração é um ato de esperança, e cada mensagem é uma oportunidade para recomeçar. Nos vemos na próxima mensagem. Permanece firme, permanece na fé. Deus está contigo.